Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Ele disse: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto estavam à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e criticaram, mas Jesus disse: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: eu quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, chegamos ao 10º domingo do tempo comum. Tivemos a interrupção do tempo comum durante o período pascal e depois Pentecostes, começou o tempo comum de novo, mas tinha leitura própria, festa da Santíssima Trindade. Agora nós retornamos à leitura continuada do Evangelho de São Mateus, que é própria deste ano, o ano A da liturgia. E São Mateus, nós tivemos no começo do ano o primeiro grande discurso de Jesus, o discurso da montanha. E agora neste ponto começa o segundo grande discurso de Jesus no Evangelho de São Mateus, que é o discurso missionário. Mateus abre esse discurso missionário contando a sua própria história. Então vemos hoje no Evangelho que o personagem central é o próprio Mateus, que escreve como que foi o seu momento de encontro com Jesus Cristo, o seu chamado, a sua vocação para ser apóstolo, para ser missionário. Vamos imaginar que São Mateus está escrevendo isso 50 anos depois do acontecido. Ou seja, já com certa idade, ele vai reunir as suas memórias a respeito de Jesus, recolher aquilo que o povo lembrava de Jesus para escrever o seu evangelho. E ele se lembra e coloca num momento bem importante o seu próprio chamado. Jesus o chama no momento em que ele é um cobrador de impostos, um jovem ganancioso que queria, mesmo sendo um cobrador de impostos, que era uma profissão tida como de pecadores pelo povo judeu, de traidores da pátria, porque trabalhava para os inimigos, os romanos, ele tinha o desejo de ficar rico. E, claro, os cobradores de impostos eram odiados. Ninguém gosta, de pagar impostos, mas principalmente porque eles tiravam dali o seu ganho. Pagavam para os romanos aquilo que deviam pagar, mas o que eles conseguiam cobrar a mais, mesmo roubando, faziam. Então eram considerados ladrões, desonestos. Mas Jesus não olha a aparência, Jesus olha o coração. Por isso, se aproxima de Mateus e diz para ele: "Segue-me." Olha que convite inesperado. São Mateus não podia jamais imaginar que Jesus fizesse isso. Talvez ele já tivesse conhecido Jesus em outras passagens, um pouco antes do seu chamado. Tem aquela passagem espetacular da cura do paralítico. E, por certo, Mateus ficou bastante extasiado com aquilo, mas jamais ele ia imaginar que ia ser chamado para ser discípulo. Primeiro, porque ele era um publicano, ele era um pecador, um cobrador de impostos. Não podia imaginar que o mestre chamasse um pecador. E depois ele também não era próximo de Jesus, nem dos apóstolos, dos amigos de Jesus, para ser lembrado. Só mesmo o olhar misericordioso de Jesus é que vai até Mateus e olha o seu coração.
Jesus diz para ele: segue-me. E ele imediatamente passa a seguir Jesus. Jesus já tinha escolhido alguns discípulos, também entre os pecadores, porque os primeiros discípulos, pescadores, eles eram também considerados impuros. Primeiro porque mexiam com a sujeira e o sangue dos peixes. Segundo porque eram pobres. E para o povo do templo, aqueles que eram pobres eram imediatamente não queridos por Deus. E também porque eles não tinham tempo para conhecer as leis e nem podiam praticá-las nos horários devidos. Por isso eles eram praticamente esquecidos da religião. Jesus havia escolhido aqueles primeiros exatamente entre os pescadores, pecadores. E agora se aproxima de Mateus, que também é visto como um pecador. Só que Mateus era rico. Mateus já tinha feito uma fortuna com a sua provisão. O que será que Mateus pensou? Jesus está me chamando para viver junto com esses pobres pescadores? No entanto, Mateus pensa no próprio Jesus. Ele está encantado com aquele olhar misericordioso de Jesus. Está encantado com seus gestos. E, sobretudo, já que os sacerdotes do templo, os mestres da lei, não gostavam deles, dos cobradores de impostos, ao menos Jesus se aproximou dele e o chamou. Por isso, ele segue imediatamente a Jesus e se lembra, então, de que forma, depois de 50 anos, depois de ter passado por tudo o que Jesus viveu, depois de ter contemplado a cruz de Jesus e a sua ressurreição, depois de ver a sua presença viva no meio dos discípulos, quando ele vai contar essa história, ele se lembra do quê? Exatamente da misericórdia que Jesus mostrou no seu olhar. Ele teve misericórdia de mim e me escolheu. Notem que Jesus se mostra a ele, se aproxima dele, não simplesmente como alguém que tolera alguém que faz alguma coisa errada. A gente ser tolerante com as pessoas até chega a ser uma virtude, mas não é tudo. Jesus vai além da tolerância pelo pecado que ele realiza sendo um cobrador de impostos. Jesus vai além, vai até a sua casa, senta-se à mesa com ele. Sentar-se à mesa na cultura judaica significa ser amigo, ser íntimo. Jamais um judeu se sentaria à mesa com um pecador. E Jesus faz isso. E não só isso, ele acolhe também os amigos de Mateus que também se sentem excluídos da religião. E aí, nessa festa da acolhida de Deus àqueles que são pecadores, é que aparecem os fariseus com a sua empáfia para dizer: como que ele se senta à mesa com pecadores? Que espécie de mestre é esse? E isso provoca a resposta de Jesus, onde aparece exatamente a misericórdia que Mateus viu naquele olhar. Jesus diz simplesmente uma frase do profeta Oséias: eu quero misericórdia e não sacrifício. E se compara com um médico que cura. E de fato, o jeito de Jesus ser cura a maldade das pessoas, cura o pecado. Por isso, Jesus então se compara com um médico e diz que o médico, quem precisa dele não são as pessoas sadias, são as pessoas doentes. Então, se o pecado é a doença, que seja assim que ele se apresenta aos pecadores como aquele que cura o pecado. Foi o que aconteceu com Mateus. Mudou de vida, tornou-se apóstolo e, mais do que isso, relatou de uma maneira brilhante a vida de Jesus no seu Evangelho, de modo que hoje, lendo as passagens do Evangelho, nós podemos ter
um contato direto com aquele olhar misericordioso de Jesus. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Compreende-se então a atitude de Mateus de levantar-se imediatamente da sua banca de impostos, deixar tudo, inclusive a riqueza, para sair com Jesus pelos caminhos missionários. Então, isso coloca diante de nós também o significado da nossa vocação. Nós também fomos chamados, nós também fomos olhados com misericórdia por Jesus. Será que temos a mesma prontidão de São Mateus de ouvir o chamado de Jesus e seguir a Ele de coração aberto, de forma plena? Então, vamos, a partir de agora, nos próximos domingos, quando o Evangelho falar de missão, perceber que nós também somos chamados e devemos, como Mateus, ter o mesmo coração aberto para acolher o chamado do Senhor. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.